noite, irmãos. É uma alegria, um privilégio poder, estes dias, compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. É uma alegria rever o pastor Ilmar, o pastor Gilvan, conhecer outros irmãos e nos sentimos privilegiados por essa oportunidade e agradecidos a Deus também por esta oportunidade que Ele nos concede. O tema que nos toca é a parte mais da missão, me parece, né? Mais da missão. E eu havia combinado com o pastor Ilmar de apresentar algumas ideias, alguns conceitos relacionados com o tema da missão na carta de Paulo aos Filipenses. Por que Filipenses? O que Filipenses tem sobre missão? Na verdade, ao longo dos últimos anos, com a nossa equipe lá na Europa, nós temos uma equipe aproximada de umas 40 pessoas, trabalhando em vários países, na plantação de igrejas, na evangelização, educação teológica, ação social, em várias áreas diferentes. E com a nossa equipe, nós, durante quase 1 ano e meio, nós estudamos semanalmente essa carta, tentando resgatar um pouquinho da perspectiva missionária nessa carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta é importante na área da missão, ou para a gente, pelo menos para a gente conseguir resgatar alguns conceitos de evangelização e de missão, porque, não sei se os irmãos se lembram, quando lemos Atos capítulo 16, vemos que Paulo é dirigido pelo Espírito Santo, juntamente com a sua equipe, para chegar a uma terra chamada Macedônia. Lembram-se da visão que ele teve do varão macedônio, depois de, por algum tempo, perambular pela Bitínia, Frígia, Galácia, tentando levar o Evangelho, aquelas pessoas, aquelas populações. E diz o texto de Atos 16 que o Espírito Santo o impedia de pregar o Evangelho na Ásia. E eles iam de um lugar para outro procurando compreender a vontade de Deus para aquele momento da vida deles e do ministério deles, quando chegam em um porto, no litoral, na cidade chamada Troades. E ali à noite Paulo tem a visão daquele homem macedônio, que diz para Paulo, quem se lembra? Passe a Macedônia e ajuda-nos, né? E ele passou a Macedônia. Na sequência do texto, nós vemos que em Atos, o Lucas, que era parte daquela equipe, diz: entendemos que Deus nos dirigia para a Macedônia. Entendemos que essa era a vontade de Deus. E atravessaram o mar, chegaram a um porto. Daquele porto foram imediatamente para uma cidade um pouquinho no interior, chamada Filipos. Macedônia é Europa. Quando Paulo atende a voz daquele varão, daquele homem macedônio, e atravessa o mar e chega naquela nova terra, como o primeiro cristão a pisar a Europa, ele se dirige a Filipos, e ele começa uma nova igreja. Começa com a conversão de Lídia, que era da terra de onde ele tinha saído, que era de Tiatira, que era estrangeira ali. Ele foi preso, se converte o carcereiro e sua família, e uma igreja surge em Filipos. A carta, então, que ele escreve à igreja dos Filipenses, assume para a gente que está trabalhando na Europa um papel muito especial, muito importante, porque se trata de uma carta escrita à primeira igreja cristã estabelecida em território europeu. Isso para a gente, nós estamos lá com uma equipe de 40 pessoas, trabalhando em várias daqueles países, daquelas cidades. Isso tem para a gente um significado especial. E começamos a estudar essa carta, tentando descobrir o que é que Deus tinha a nos dizer a respeito da obra missionária. Obviamente, em primeiro lugar, para a gente que está lá,
mas também com princípios que possam ser aplicados a todas as igrejas em qualquer lugar do mundo. Sabemos que a igreja dos Filipenses era uma igreja muito missionária. Era uma igreja que tinha um coração missionário ardente, crescente. Uma igreja que participou da plantação de outras igrejas na região. Sabemos que ela teve uma participação especial na fundação da igreja em Tessalônica. Também foi Paulo que passou por Tessalônica, né? E sabemos que os filipenses estavam por trás da presença de Paulo em Tessalônica. Ele mesmo reconhece isso quando escreve aos filipenses. E agora, quando esta carta é escrita, Paulo estava numa situação diferente. Ele estava não em Tessalônica estabelecendo uma nova igreja, mas ele estava em Roma, outra cidade europeia. Estava em Roma, capital do império na época, e ali em Roma, o que ele estava fazendo em Roma? Alguém se lembra? Ele estava preso. Ele estava preso em Roma. Preso porque pregou o evangelho. Ele ficou 3 anos preso em Cesareia, apelou para César, foi levado para Roma, onde ele ficou mais 2 anos preso. Ele levou 5 anos aguardando uma entrevista, uma audiência, alguma coisa do tipo. 5 anos, durante esse período de 5 anos de prisão, principalmente nos 2 últimos, quando ele estava em Roma, ele escreve 4 cartas. Filipenses é uma delas. Por que ele escreve aos Filipenses? Ele escreve aos Filipenses porque aquela igreja, como em outras ocasiões, havia participado do sustento financeiro de Paulo. E quando ele estava em Roma preso, ele continuava precisando do sustento financeiro das igrejas. Ele não podia fazer tendas mais, estava preso, mas segundo a política dos presídios romanos, os presos não tinham direito nem à água, nem à comida. Porque na cabeça do romano era assim: o sujeito já fez algum crime, já cometeu algum crime, já prejudicou a sociedade, nós ainda vamos dar água e comida para ele? Então, se a família ou amigos quiserem que ele continue vivendo, que diariamente tragam alimento, água, coberta, porque o frio lá era muito intenso, cobertores e coisas assim. Então a igreja dos Filipenses, sabendo disso, corre para acudir a Paulo. E envia um dos seus diáconos, um rapaz chamado Epafrodito. Nós temos a história dele no capítulo 2, final do capítulo 2. E Epafrodito leva aquelas ofertas, aqueles mantimentos, aqueles recursos da igreja, que era uma igreja pobre, a maioria eram escravos que se converteram ao evangelho. Era uma igreja que não tinha muito recurso, mas leva o que a igreja pôde juntar de mantimento para o socorro de Paulo. E Epafrodito viaja tão depressa, caminhando mais do que era humanamente possível, dormindo menos para adiantar a viagem e se alimentando o mínimo possível para guardar recursos que ele estava levando para Paulo, que quando ele chega em Roma, ele chega praticamente morto. Praticamente morto. E essa notícia chega até a igreja de Filipos, e os irmãos se preocupam com o estado de saúde de Epafrodito, e Paulo escreve essa carta, acalmando a igreja e também dizendo que Epafrodito já se havia recuperado, que estava de volta, já se preparando para voltar para casa. Era uma igreja comprometida com essa obra. Então, por tudo isso, por esse contexto brevemente apresentado, a carta aos Filipenses para a gente tem um sentido muito importante. E nesse sentido, eu queria, não vai ser possível, só temos 4 momentos para falar, então não vai ser possível estudar a carta toda. Eu pensei, como são 4 palestras, 4 capítulos, eu vou selecionar um texto de cada capítulo para a gente poder compartilhar brevemente em cada um desses dias.
Sendo assim, o texto que eu queria convidá-los à leitura é o de Filipenses capítulo 1, parte final do versículo 18 até o versículo 26. Capítulo 1, começando na última parte do versículo 18 e terminando com o versículo 26. Diz a palavra: de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém. O momento missionário que nos encontramos como igreja hoje está fascinado pelo brilho dos resultados imediatos, prometidos pelo pragmatismo, metodologismo, pela numerologia empresarial, por conceitos seculares de sucesso e por outras coisas. É óbvio que tais conceitos se distanciam demasiadamente da genuína espiritualidade bíblica que dá sentido à missão, na qual o lucro se mede não pelo êxodo empresarial, antes pela morte e pela vida. Podemos medir a consagração missionária e a fidelidade a Cristo. Pela morte e pela vida, medimos a consagração missionária e a fidelidade a Cristo. Então, o versículo-chave, talvez a expressão-chave que lemos nesse texto, é aquela famosa: viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma espiritualidade que se mede pela vida e pela morte. Alguns elementos que poderiam ser destacados a partir dessa perspectiva poderiam ser, por exemplo, o versículo 18, na parte final que lemos, e o versículo 19, a alegria. Alegria pelo envolvimento missionário da igreja. O apóstolo Paulo nos fala da sua alegria por duas vezes no versículo 18, referindo-se a que se alegrava porque vários irmãos pregavam o evangelho motivados, seja por sentimentos falsos, seja por sentimentos verdadeiros, devido à sua prisão em Roma. Bem como também se alegrava continuamente pela esperança que tinha de ser salvo ou liberto da prisão. Essa constante alegria do apóstolo se baseava, eu creio, em dois elementos fundamentais da fé cristã: a espiritualidade missionária vivida por aquela igreja, como a gente apresentou rapidamente o pano de fundo da história dela, e a plena convicção de que em qualquer circunstância contamos com o auxílio e com o socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então vemos como esses elementos traziam alegria ao apóstolo enquanto ele sofria as privações de estar preso por pregar o Evangelho. A espiritualidade demonstrada pelos irmãos da igreja em Filipos, que se tornou uma espiritualidade concreta por meio de vários aportes significativos ao sustento pessoal de Paulo, não só mencionado aqui no início do capítulo 1, mas também no capítulo 4, os versículos 14 a 19, tinham como fundamento a oração, a alegria e o compromisso. Os filipenses somente se sentiam participantes do sustento de Paulo porque os recursos enviados eram fruto do seu ministério de intercessão missionária. Oravam para que o evangelho de Jesus fosse pregado e por isso pediam a Deus
pela libertação do apóstolo. E Paulo se alegrava continuamente, portanto, pelo desenvolvimento espiritual daquela igreja, dos seus filhos na fé. Isso lhe dava esperança de que, de fato, Deus o poria em liberdade em breve. Sua alegria também se fundamentava na certeza do permanente auxílio de Jesus. Ele sabia muito bem que não havia sido abandonado por Deus naquela situação adversa da prisão, e ele sabia muito bem que o Senhor cuidava sempre de sua vida e que no momento adequado, em conformidade com os seus propósitos eternos, Deus lhe salvaria daquela dura prova. Essa certeza é fruto não apenas de sua experiência passada com Deus, mas também do seu conhecimento e da sua vivência diária com a palavra de Deus. Por isso ele confiava e ele esperava na ação de Deus. E essa atitude renovava diariamente sua alegria e seu vigor como cristão e como propagador da mensagem do Evangelho. A esperança na ação de Deus e a constante alegria são resultados diretos do envolvimento espiritual da igreja em oração e em convicção pessoal do auxílio divino em todos os momentos das nossas vidas. É importante então compartilhar com Paulo a forma como ele via a expansão da obra missionária no mundo e a renovação do vigor dos obreiros, das igrejas e de todo o povo de Deus unido em prol da divulgação do Evangelho. Ainda que passando por várias dificuldades, precisamos fortalecer a nossa esperança no auxílio divino e renovar o nosso compromisso de orar uns pelos outros, como igreja, como obreiros, como cristãos. Mas se seguirmos pelo versículo 20 e 21, vemos que o texto também nos apresenta o sentido de missão que Paulo tinha como um sentido de missão recebido do próprio Cristo. Paulo, prisioneiro em Roma, acabara de dizer que aguardava a sua libertação da prisão porque contava com as orações da igreja dos filipenses e porque esperava pelo auxílio do Espírito de Jesus, versículo 19. Em consequência, agora aguarda ansiosamente, com um profundo desejo pela sua liberdade. Seu desejo de ser posto em liberdade não se devia meramente às más condições da prisão, ainda que fosse uma prisão domiciliar naquele momento, mas antes seu desejo de ver-se livre é para que não fosse envergonhado e para que não se sentisse decepcionado. É interessante que, nesse sentido, sua esperança não era momentânea ou passageira, não se limitava ao fato de que estava na prisão naqueles dias. Ao contrário, esperança e determinação tinham que ver com a abertura e a liberdade para que também agora, usando a expressão do texto, ainda que preso em Roma, Cristo fosse engrandecido e estendido por meio do seu corpo. Em outras palavras, a esperança que Paulo sempre teve, inclusive durante os dias da sua prisão, foi a de estar e sentir-se livre para anunciar e testificar o Evangelho de Cristo, ainda que preso em uma determinada prisão em Roma. E mesmo na cadeia, queria estar livre para anunciar a Cristo por meio da sua vida e até mesmo por meio da sua morte, se fosse o caso. Porque para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vivendo ou morrendo, Cristo seria engrandecido, seria glorificado e seria testificado. Começando com essa afirmação de Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Começando por essa afirmação e passando aos versos seguintes, o apóstolo continua com o mesmo tema de viver e morrer para Cristo. E pouco a pouco, então, parece que ele vai ampliando o sentido dessa expressão. E pouco a pouco espero que possamos compreender melhor, ou pelo menos um pouco melhor, a importância para as nossas vidas dessa afirmação, a importância para a nossa vida e para a missão de Deus nesse mundo. Diante do que Paulo nos apresenta, além do que vemos
no próprio contexto, é importante recuperar em nossas vidas, em nossas igrejas, o sentido da missão que nós recebemos de Cristo. Morrer é Cristo e viver é lucro, isso dá sentido para a vida do cristão. Todos nós, cristãos, passamos por distintas situações adversas, principalmente adversidades decorrentes de decisões que tomamos baseadas nos valores do reino de Deus, nos valores da palavra de Deus. Como foi o caso de Paulo. Ele não estava preso por ser um criminoso. Ele estava preso por seguir os princípios da palavra de Deus e por cumprir a vontade de Deus em sua vida, por seguir o caminho de Deus em sua vida. O desafio que nós temos é o de nos comprometer cada vez mais com esse Cristo que dá sentido à nossa vida. E que, dando sentido à nossa vida, nos dá também uma missão pela qual devemos lutar, viver e nos dedicar de forma consagrada. Buscando, inclusive, nas condições favoráveis e nas condições adversas que nos chegam diariamente, as oportunidades para anunciá-lo, para engrandecê-lo em nossas vidas. Foi para isso que Deus nos criou, foi para isso que Deus nos escolheu, nos redimiu e nos enviou. Passando para o versículo seguinte, podemos ler o 21 e o início do 22, onde diz o texto: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. O apóstolo não perde sua perspectiva quando menciona suas adversidades diárias e sua própria morte. Ao contrário, para ele está muito claro o fato de que Cristo seria engrandecido no seu próprio corpo, seja por meio da sua vida, seja por meio da sua morte. A razão que dá para esse sentido de missão tão claro é que o verdadeiro significado para a sua vida e para a sua morte se encontra na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Versículo 21. Diante dessa dimensão pessoal de fé, o apóstolo declara a sua convicção de que, caso Deus lhe permita continuar vivendo esta vida, estaria sempre comprometido com sua obra. Em outras palavras, para Paulo, continuar vivendo esta vida é sinônimo de produzir um trabalho que traga frutos concretos para o reino de Deus. Portanto, para Paulo, o viver é Cristo. Nesse sentido, sua vida só teria significado se fosse consagrada a Cristo e se resultasse em uma participação concreta na obra de Deus em favor da humanidade, conforme a vocação que Deus lhe havia dado. Viver é estar comprometido com os interesses de Deus e com sua missão neste mundo. Por isso, a vida é missão. E a fé é uma fé missionária. O sentido de missão que Paulo associa à sua própria vida deve ser visto por todos os cristãos como uma norma comum para as nossas próprias vidas. Ou seja, devemos buscar oportunidades concretas para o exercício da vocação e da missão em todos os lugares, nas nossas atividades profissionais, nos nossos relacionamentos sociais, na nossa convivência familiar, e inclusive nas nossas atividades eclesiásticas. É preciso consagrar totalmente a nossa vida a essa missão, como expressão da fé em Cristo que recebemos dele. Somente dessa forma, a obra que temos em nossas mãos, dadas por Deus, produzirá os devidos frutos conforme a vontade de Deus, visto que foi para viver um estilo de vida definido por boas obras que fomos criados, escolhidos, redimidos e enviados ao mundo. Por isso é importante que cada um de nós, irmãos, nos consagremos diariamente como vidas em missão nas mãos de Deus. Seguindo um pouquinho mais no texto, vamos ler o 21, parte final do 22 e a parte inicial do 23. 21, parte final do 22 e a parte inicial do versículo 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, e já não sei o que escolher.
estou pressionado dos dois lados. Parece que o apóstolo estava plenamente convencido de que Cristo seria engrandecido no seu corpo, qualquer que fosse a situação, seja de vida, seja de morte. Isso significava para ele que tanto a vida como a morte somente poderiam ser experimentadas sob o controle de Cristo, sob o senhorio de Cristo e com o objetivo de glorificá-lo. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Diante dessa realidade de fé, Paulo se sentia pressionado tanto a continuar vivendo no corpo para que sua missão frutificasse nesse mundo, como para partir logo e desfrutar definitivamente da presença eterna do Senhor. Poderíamos pensar que Paulo, ao não saber muito bem o que deveria escolher, sofresse de algum tipo de falta de fé, ou falta de certeza quanto à sua própria salvação, ou talvez estivesse corroído interiormente pela dúvida, afinal de contas já quase 5 anos que ele estava preso pelo Evangelho. Mas deve ficar claro que não se trata de nenhum caso como esses ou parecido a esses. O que temos aqui, na verdade, é uma expressão clara de uma tensão escatológica que marca a fé cristã. Essa tensão escatológica pode ser vista praticamente em todas as dimensões da vida e da espiritualidade cristãs, já que a nossa salvação em Cristo, ainda que absolutamente certa, definida, irrevogável, somente a viveremos de forma completa, absolutamente plena e completa, com o retorno de Jesus, a ressurreição final e o destino eterno já estabelecido. Aqui o apóstolo parece que expressa a tensão escatológica em uma dimensão do que era o ministério dele, ou seja, de uma dimensão missionária. O que significa que a pressão sentida dos dois lados, por um lado seguir vivendo, por outro partir logo, tem a ver com o próprio exercício da missão e com a produção de frutos nesse mundo. Só podemos viver a missão frutífera se a vivemos na perspectiva da volta de Cristo e sua consequente finalização da obra redentora nas nossas vidas. Então notamos que o apóstolo encara a missão pelo prisma escatológico, pelo prisma da realização final da obra de Deus na história, e de igual forma é assim como também nós, creio, devemos encará-la. A vocação missionária da igreja, da qual se derivam os diversos ministérios, encontrará seu sentido mais amplo quando vista da perspectiva futura da obra redentora de Cristo. Por isso mesmo, se tomamos decisões e aprovamos orçamentos e enviamos pessoas, fixando nossos olhos apenas nas limitações do presente tempo, sem considerar devidamente essa dimensão futura escatológica da realização da obra redentora de Cristo, então exerceremos uma missão inconsistente, inadequada e limitada ao presente tempo. Precisamos ser pressionados pelos dois lados, considerando tanto os contornos do presente tempo, como a expectativa do retorno glorioso de Cristo, quando sua obra redentora finalmente se completará em nós e em todo o mundo. Ambos lados, unidos, concedem um significado profundo, especial à igreja em seu permanente estado de missão no mundo. Portanto, a igreja, ao ter uma vocação missionária no mais íntimo do seu ser, deve buscar os caminhos da missão olhando ao mesmo tempo para as distintas situações humanas que existem no nosso entorno, por todo o mundo, e para os propósitos eternos e redentores de Deus, tal como revelados nas Escrituras. Isso será o que tornará o exercício missionário e vocacional da igreja em uma experiência forte, significativa e segura. Caminhando um pouquinho mais, vamos reler o versículo 21, 23 e o 24. « 21, 23 e 24, diz o texto: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Como o apóstolo já havia dito anteriormente, a convicção e a expectativa da vida eterna, a escatologia, qualificam, esclarecem e dão sentido à missão hoje. Por isso, o anelo do apóstolo era partir, era voltar para casa, estar com Cristo. A maneira como encarava e exercia a missão era tão definida pela expectativa escatológica que não havia melhor desejo do que desfrutar definitivamente da presença eterna de Cristo. Entretanto, o apóstolo não sofria de desejos suicidas. Antes, sua opção de seguir vivendo e permanecendo nesse corpo é igualmente derivada da sua expectativa escatológica. Isso quer dizer que a missão exercida hoje recebe um maior sentido quando vista do prisma da realização futura da obra de Cristo. Paulo esclarece que sua opção de permanecer nesse corpo também se deve aos irmãos de Filipos, como a todos os demais. A existência de uma igreja que se preocupava com a proclamação do Evangelho em terras distantes, que atuou significativamente no estabelecimento da igreja dos Tessalonicenses, por exemplo, como a gente já comentou, de uma igreja que manifestava por meio de cuidado financeiro, físico, que dispensavam a Paulo, uma igreja que era para ele, certamente, uma prova escatológica de que deveria continuar firme na missão que Deus lhe havia dado. Juntos, Filipenses e Paulo, e a equipe de Paulo, juntos haviam construído um círculo de amizade e de fraternidade muito fortes. A igreja não lhe permitia que se sentisse abandonado, ainda que estivesse na situação de prisioneiro em Roma. Isso era antes um sinal de que a obra de Cristo já se cumpria no mundo e que ainda deveria se completar em um sentido definitivo, futuro, escatológico. Como igreja que somos, como obreiros que somos enviados por Cristo a todo mundo para levar a todas as pessoas e a todas as dimensões da vida humana a presença e a mensagem do amor e da graça de Jesus Cristo, precisamos ter, claro, essa convicção da salvação que tinha também Paulo. Mas isso somente se dará de forma adequada à medida que o fazemos conscientes e convencidos da vida eterna e da realização final da obra redentora de Cristo. Por isso, a obra missionária que se leva a cabo por meio das nossas igrejas, das nossas famílias, de nós mesmos, por onde vamos, com todos nós aqui presentes, deve ser compreendida e vivida na perspectiva da salvação, da certeza dessa obra redentora de Cristo a nosso favor. Uma obra que já desfrutamos agora, desde agora e eternamente. Versículo 21, 25 e 26, para a gente concluir. Versículo 21, 25 e 26. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. De imediato, o apóstolo declara estar plenamente convencido, persuadido de que seja por sua vida, seja por sua morte, Cristo seria exaltado e o Evangelho seria proclamado. Essa realidade de fé, de missão e de esperança o satisfazia de forma completa e o impulsionava em seu ministério. Era com base nesses pilares que ele pôde afirmar: eu sei que, estou convencido disso, sei que vou permanecer. Esse estou convencido, esse eu sei que vou, eu sei, né? Essa expressão de Paulo, esse reconhecimento, nesse reconhecimento residiam os alicerces da sua vida e da sua missão
essa crença e essa fé. A finalidade da sua vida lhe era muito clara, ainda que consciente de que sua morte também estaria consagrada a Cristo. Por isso Paulo menciona por 4 vezes que sua vida estaria à disposição de Cristo e dedicada à obra de Cristo e à igreja de Cristo. Ele diz: sei que vou permanecer por causa de vocês, sei que vou continuar com todos vocês, sei que pela minha presença, sei que por minha causa. São expressões nas que Paulo enfatiza a vida, seja inicialmente a sua, seja a de todos nós. ênfases que indicam o quão claro ele tinha a vinculação entre vida, fé e missão. Sua vida, como a nossa, estava consagrada ao serviço dos demais. Nesse sentido, Paulo nos mostra com clareza que o objetivo que Deus lhe havia posto, lhe havia dado, era o de gerar e o de contribuir com a exaltação de vocês em Cristo Jesus. A missão que havia recebido de Deus era, por meio da sua vida, a de produzir um júbilo, uma satisfação, um júbilo que fosse mais que suficiente, fosse abundante para a igreja. Então nós notamos que para Paulo a sua vida era sinônimo de alegria, de entrega, de missão, de dedicação e de fé. Sua vida estava orientada pelo sentido da missão que havia recebido da palavra de Deus. Da mesma maneira, cremos que Deus continua nos dando um sentido claro de fé e de missão, como pessoas e como igrejas. Um sentido que deve nortear a nossa vida, os nossos desejos, as nossas decisões. Portanto, precisamos, à luz da palavra de Deus, de uma constante revisão de rota, que diariamente toma a nossa fé, os nossos objetivos, os nossos métodos missionários evangelísticos, consagrando-nos diariamente ao Senhor. Entre os desafios que temos, como uma palavra de conclusão, nos comprometemos com a palavra de Deus e com a obra missionária. E entre os desafios que temos diante desse compromisso, creio que é o de avaliar os nossos próprios fundamentos para não construir, ou para não continuar construindo a missão sob uma areia movediça, como havíamos comentado no início. Portanto, parte da nossa missão é interior, é direcionada para dentro da nossa própria comunidade de fé, com o fim de ajudar-nos mutuamente a avaliar os caminhos que temos seguido, a sua fundamentação, o seu envolvimento missionário, chamando-nos como igreja insistentemente a uma volta às Escrituras antes que a conceitos seculares, que em grande medida já tomaram conta da missiologia moderna. Um retorno às Escrituras, convocando a igreja, a cada um de nós, a uma espiritualidade que vê os seres humanos como pessoas que carecem de Cristo, antes que simples números que atestam o nosso grande sucesso empresarial ou missionário. Um retorno ao arrependimento e à confissão diante da secularização que assedia a missão nos nossos dias e diante dos tremendos desafios que recebemos diariamente diante de Deus. Num primeiro momento, creio que esse texto nos ajuda a ver a missão como algo que precisa estar voltado para dentro, como um processo de avaliação, para que saibamos o que fazer quando estivermos olhando para fora. Porque a missão, por si só, ela, por definição, ela é algo para fora, é ad extra, né, para fora. Mas esse para fora, se não tiver calibrado por uma espiritualidade cristã, sadia, comprometida com Deus, com Cristo e com as Escrituras, vai ser um desastre total. Então, meu desejo e minha oração é que cada um de nós tenhamos o coração cheio da palavra de Deus, pois nisso reside o fundamento da vida, da fé e da missão. E o meu desejo é que nesses dias
possamos juntos crescer nesse sentido de missão. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.